Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos continuando com nossos vídeos, trazendo até você conhecimento da Palavra de Deus, nos preparando para entender toda a vontade de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre as Escrituras. E continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto divulgando a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar um pouco sobre dando ouvido a espírito enganador. E eu quero usar como base para nossa reflexão o livro de 1 Timóteo, capítulo 4 e verso 1 e 2. Que ele nos diz, o apóstolo, o seguinte. Capítulo 4, verso 1 e 2 diz o seguinte: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, Paulo está descrevendo sobre acontecimento que está previsto para os últimos dias, que é pessoas que estão dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pelos homens que falam mentira, e eles têm cauterizado a sua própria consciência. Isto é, o homem tem perdido a capacidade de pensar, porque cauterizou a sua própria consciência. E Paulo está dizendo que eles até têm trazido ensinos que têm proibido até casamento. E Paulo associou este ensino como uma doutrina trazida pelos próprios demônios. E ele queria que o povo tivesse conhecimento destas coisas e não se contaminasse com esses ensinos. E é por isso que ele tem trazido, mostrado que a sua mente cauterizada, ele perde o poder de raciocínio. E ele está mostrando que este tem princípios até vindo dos próprios demônios, para que o povo ensine até uma proibição de casamento. E quando nós estudamos
conceitos religiosos, nós vimos que há um conceito que os seus líderes precisam aderir ao celibato. Não pode ser casado para ser ministro das suas congregações, das suas igrejas. Não pode ele ser casado. E Paulo está mostrando que isto é um ensino que não vem das Escrituras e nem da vontade de Deus. Quando nós vamos para o livro de 1 aos Coríntios, e verso, o 1 aos Coríntios, nós começando a ler a partir do verso 14, estudar este conceito, Paulo também ele descreve que, amados, fugir da idolatria. E ele começou a mostrar que esta era uma prática que era feita pelos gentios, que tinha uma crença em vários deuses. E isto caracterizava o politeísmo, que era adoração em vários deuses. E esses deuses praticados pelos gentios, que prestavam um culto a eles, Paulo começou a mostrar que isto não era uma prática monoteísta, que vinha dos israelitas. Aqui nós estamos vendo quando Deus se manifestou a Israel e foi dito a eles que eles somente adorassem um único e verdadeiro Deus. O livro de Deuteronômio, capítulo 6 e verso 4, ali Deus instruiu a Moisés a dizer ao povo, dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro além dele, que é o que os profetas descreveram, que antes dele não há um outro Deus, e depois dele nenhum haverá. Então, aqui nós estamos vendo que existia dois conceitos religiosos, que existia, que as Escrituras traz o que Deus tem abominado. O primeiro conceito era que haveria um único Deus, que é o monoteísmo, a crença num único Senhor. E quando nós lemos lá, estudamos o livro de 1 aos Coríntios, diz que os gentios tinham a prática politeísta, que é
mais do que um Deus. E Paulo descreveu lá no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 10, e verso 20 e 21, ele diz o seguinte: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo está mostrando que a prática, a adoração, o sacrifício, o culto prestado a outro Deus, então seria uma prática dos gentios e não uma prática dos judeus. E os judeus somente prestavam um culto a um único Deus. Então, esta era uma fonte politeísta, quando se adorava a mais do que um Deus. E quando nós estamos estudando e vendo que quem está condenando ou proibindo o casamento para os seus líderes, está aderindo o celibato, então é uma fonte que não tem instruções que a Bíblia está apoiando ou reconhecendo que seja uma realidade. Antes, está dizendo que é uma prática praticada e vindo dos próprios demônios. Tanto o politeísmo quanto a proibição do casamento, que é o celibato. Então, Paulo está dizendo que ele não quer que nós sejamos participantes da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Então, nós temos que fazer a escolha. Se queremos servir ao Senhor, teremos que nos afastar destas práticas ou desses ensinamentos que é abominável pelo Senhor. Aqui, nós estamos vendo que quando os denominados reformadores, lá no passado, quando nós ouvimos ensino que foi banido de muitas igrejas protestantes, protestaram o uso da idolatria dos ídolos nas suas igrejas. E eles foram chamados reformadores. Então, parece que eles estavam fugindo da idolatria, fugindo desta prática. Seus liderados, seus líderes,
aderir ao casamento e reprovaram o celibato. Então, temos alguns princípios diferentes. Então, quando nós vamos e continuamos estudando, nós vimos que estas lideranças ainda não fugiram totalmente do politeísmo, porque eles continuaram conservando um ensino que era ensinando 3 pessoas distintas. E estas 3 pessoas distintas era ou foi chamado de uma unidade composta. Quer dizer que era reconhecido como 3 pessoas distintas, porém eles ensinaram que estas 3 pessoas distintas era composta de uma unidade que formava estas 3 pessoas, formava um único Deus. Mas quando nós estudamos e nunca podemos ensinar que 1 é 3 ou que 3 é 1. Então, o politeísmo continua ainda dentro dos ensinos destes reformadores. E esta era uma prática, era um ensino condenável pelo o povo monoteísta, que era o povo de Israel. Então, a proibição de casamento e a aderição ao celibato não veio de Israel, mas veio de Roma. E a idolatria também não era uma prática dos judeus, mas sim uma prática do romanismo. E nós precisamos saber isto, para que não sejamos ou que nós venhamos a fugir da idolatria. Então, quando se ensinar que há 3 pessoas distintas, isto não é monoteísmo, isto é politeísmo. E qual a fonte que veio? Da onde se aderiu o celibato, da onde se praticava, aonde tinha um ensino politeísta. E Paulo disse: eu não quero que sejais participante com os demônios, tendo uma prática gentílica, adorando outros deuses. E quando nós vimos um ensino que há 3 pessoas distintas,
Então, nós só reduzimos a quantidade de Deus para o politeísmo, mas continuamos no politeísmo, que é ensinado e dito que há uma unidade composta de 3 pessoas. E como já disse, não podemos dizer que 3 é 1 e que 1 é 3. Então, ou cremos no Deus que veio dos ensinos de Israel, ou cremos no Deus que veio pelos ensinos do romanismo. Aqui eu agradeço mais uma vez a você que está inscrito e os que vão se inscrever e vão ajudar a divulgar o Evangelho que veio do próprio Deus para a humanidade. E lembre-se, Paulo disse: eu não quero que sejais participante com os demônios. Não se esqueça de se inscrever, dar o seu like e ativar o sininho. E assim nós estaremos vivendo uma vida junto a Deus e não dirigida pelos próprios demônios, aonde Paulo disse que estes seria ensino praticado pelos demônios. E eu ainda quero deixar apenas uma leitura para que você se certifique cada vez mais da palavra de Deus, que é Tiago, capítulo 3, e verso 11 e 12, que diz: porventura deita água alguma fonte de um mesmo manancial de água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira figo? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Que Deus os abençoe, Deus os ajude. Medite nesse texto e considere a você mesmo a quem está servindo. Você é politeísta ou monoteísta? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.